novamente com aulas online, certo? Quem tiver condições, procure assistir. Quem não tiver, faz as atividades, vê se consegue fazer as atividades. E quando voltarem, a gente vai rever tudo isso, certo? Hoje a gente vai estudar os números decimais. É bem fácil. Todo número que tem vírgula é considerado um número decimal. Por exemplo, no livro de vocês, na página 116, tem os exemplos. Uma peça de roupa vale R$ 28,99. Tem essa vírgulazinha aqui, e isso significa, essa vírgula aqui, esse número é considerado um número decimal. O suco é 1,50, é um número decimal. A altura, 1,35 m, é também considerado um número decimal por causa da vírgula. A temperatura, 36,7 graus centígrados, a gente já estudou temperatura, certo? Então, todo número que aparecer com vírgula é considerado um número decimal. Então, e todo número decimal, toda fração decimal tem uma representação com um número decimal. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho a mesma coisa de um material dourado. Eu tenho isso aqui dividido em 10 partes, certo? E eu pintei ou eu tirei uma parte disso aqui. Então, a fração que eu posso colocar decimal dessa figura aqui é 1/10. 1/10, certo? 1/10. E qual é o número decimal que eu represento essa fração de 1/10? Se é 1/10, eu preciso ter uma casa depois da vírgula, porque 10 só tem um zero. Então, o número decimal que eu represento, essa fração decimal de 1/10, é 0,1, certo? Porque o 1 representa esse zero aqui. Então, se for sobre 10, você só precisa, depois da vírgula, ter uma casa decimal. Por exemplo, essa daqui. Aqui, olha, novamente o materialzinho dourado. Está dividido em 10 partes. Aqui eu fiz um desenho e dividi em 10 partes. Muito bonito não, mas é. Aí pintei 7 partes desse desenho. A fração é 7/10. Lembra que eu disse que fração, o denominador representa quantas vezes foi dividido inteiro e o numerador quantas vezes eu pintei ou quantas vezes eu peguei, certo? Aqui eu pintei 7 partes. Então eu represento a fração decimal. 7/10. 7 décimos. E que número decimal eu vou usar para representar 7 décimos? 0,7, porque uma casa decimal só, porque 10 só tem um zero, certo? Aqui é sobre 10. Agora vamos ver os centésimos. Centésimos é 100, certo? Então o denominador da fração vai ser sempre 100. O numerador aqui vai mudar. Então aqui, olha, eu tenho isso aqui, certo? Usei esse todinho aqui, esse grupinho aqui de 10, certo? Mas eu botei 1 centésimo, porque o quadrado está dividido em 100 partes. Então, eu botei 1/100, 1 centésimo. Que número decimal representa 1 centésimo? Lembrem-se que 100 tem 2 zeros. Precisamos ter 2 casas após a vírgula. 0,01. Precisamos ter um zero antes da vírgula, que é para a vírgula não ficar sozinha. Senão vai ficar assim, certo? Então a gente coloca 0,1. Entenderam? Centésimo. Pronto. Se tiver 2 casas no numerador, você só vai botar 0, e o número. Por exemplo, eu tenho 20 centésimos, certo? 20 centésimos. Usei 20 partezinha dessa, 20 centésimos. O número decimal é 0,20, porque 20 já possui as 2 casas que representam os 2 zeros de 100. Entenderam direitinho? Agora vamos para os milésimos. Eu tenho 10/1000. Isso aqui, olha, é um cubo que é dividido em... Aqui tem 1000 pedacinhos, certo? E desses 1000 pedacinhos eu usei 10. Como é que eu represento 10 milésimos? 10 no numerador e 1000 no denominador, porque o cubo
cubo está dividido em 1000 pedacinhos. Eu só usei 10. Então, 10 milésimos, eu vou representar 1000, tem 3 zeros. Então, eu preciso de 3 casas após a vírgula, 0,010. Esses 3 números aqui representam esses 3 zeros. Coloquei mais um zero porque 10 só tem 2 casas, certo? Aqui eu tenho 8 sobre 1000, 8 milésimos, certo? Eu vou precisar colocar 2 zeros e o número 8, 0,008. Esses 3 números aqui representam os 3 zeros de 1000, certo? Entenderam direitinho? Então, eu vou dizer as páginas da atividade. É no livro de matemática, páginas 116, 117, 118, 119, 120 e 121, certo? Vou colocar aqui. 116 é só para dar uma lidinha. 117 já tem atividade. 118, atividades aqui, ó, na página. Livro, matemática, páginas 116, 117, 118, 119, 120, 121. Olha, são muitas páginas, mas a atividade é muito fácil. Não vão se atrapalhar, não. Olhem direitinho. O livro já explica. Tem essa explicação da aula e o livro. Se vocês lerem, vocês vão entender direitinho, certo? Façam com bem calma. Depois a gente corrige.